coisas saíram do controle. Olá pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, o seu canal de cultura pop. Aproveita que você já chegou por aqui, já vai deixando o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve logo aí. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreou e com ele vieram um monte de teorias, polêmicas e críticas também. Mas controvérsias à parte, ele é um filme de super-herói que flertou em diversos momentos com um gênero muito popular, amado por um, odiado por outros, que é o gênero de terror. E não poderia ser diferente, já que o diretor do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o Sam Raimi, o cara que vem de uma escola de terror, que já dirigiu clássicos do terror, como Evil Dead ou Drag Me to Hell. Então, pra galera que curtiu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, principalmente pelo fato dele flertar diversas vezes com o gênero de terror, eu resolvi fazer esse vídeo trazendo uma lista com filmes de super-heróis que estão nesse universo super-heróico, mas que abraçam o gênero do terror. E como a gente já vinha conversando sobre o Sam Raimi, nada melhor do que começar essa lista falando sobre uma produção dirigida por ele mesmo, que é o Darkman, Vingança Sem Rosto. Crime has a new enemy, and justice has a brand new face. Darkman, estrelado pelo grande Liam Neeson, é um thriller de suspense que narra a história de um cientista que teve o seu rosto queimado por mafiosos. E como esse cientista já vinha trabalhando numa espécie de tecnologia para transformar o rosto humano, ele vai se utilizar disso para buscar vingança. Em Darkman temos esse personagem meio que super-heróico criado pelo Sam Raimi, e em diversos momentos dessa produção vamos ter também ótimas sequências de suspense e de terror. All that he loved. Everything that he was. Outro cineasta que adora o universo das histórias em quadrinhos e o universo de terror é o Guillermo del Toro, e o próximo filme dessa lista é um filme dele dirigido lá em 2002, um clássico pra mim, o Blade 2 com Wesley Snipes. E o Guillermo del Toro ficou encarregado de filmar a sequência do Blade, o Caçador de Vampiros, que também é um ótimo filme. Mas se tratando de um universo de super-heróis, já que o Blade é um personagem da Marvel, mesclando aí também o universo do terror, Blade 2 com certeza abraça esses dois mundos com perfeição. Histórias vampirescas por si só já são bastante tenebrosas, aí você soma isso às criaturas horripilantes saídas da mente do Guillermo del Toro, é um prato cheio para os fãs de terror. O próximo filme dessa lista também é dirigido pelo Guillermo del Toro, é o Hellboy de 2004. Are you gonna be okay? How big can it be? O Guillermo del Toro gostou tanto desse universo de quadrinhos que 2 anos depois dele lançar o Blade 2, ele trouxe pra gente o Hellboy, esse personagem clássico dos quadrinhos criado pelo mestre Mike Mignola. Eu fico imaginando aqui que pro Guillermo del Toro, isso de dirigir o Hellboy, que é praticamente um demônio a serviço das forças do bem, né? Um demônio que luta contra o mal, tenha sido um verdadeiro parque de diversões. Quase tudo que a gente sabe que o del Toro curte estava ali. Um universo fantástico, fábulas, criaturas horripilantes e muito terror. Hellboy. Second date, no time. E o próximo filme da nossa lista é o Brightburn, Filho das Trevas. O roteiro de Brightburn, Filho das Trevas foi escrito pelo primo e irmão do diretor James Gunn. E nessa história, os caras fizeram um exercício de imaginação que eu acho que todo nerd, fã de quadrinhos, já fez pelo menos uma vez na vida. Se na clássica história em quadrinhos Entre a Foice e o Martelo foi imaginado o que aconteceria se o Superman, ao invés de aterrissar lá no Kansas, nos Estados Unidos, aterrissasse na União Soviética, em Brightburn, os caras colocaram em prática aquela velha ideia do que rolaria se, ao invés do Superman ser um refugiado alienígena que vai usar os seus poderes em defesa da humanidade,
ao invés disso, ele fosse um invasor alienígena. E aqui eles colocam na prática e em tela tudo de pior que poderia rolar se algo assim acontecesse de verdade. Eu sou muito fã desse filme e, na minha humilde opinião, ele é um dos melhores filmes de terror já lançados nos últimos 15 anos, pelo menos, fácil. Whatever you've done, I know there is good inside you. Outro filme inspirado numa história em quadrinhos que flerta com o gênero do terror é O Corvo, de 1994. The wrong things right. O Corvo é um personagem criado pelo James O'Barr que teve a sua adaptação para o cinema lá no ano de 1994 e ele foi interpretado pelo Brandon Lee. Você deve saber que o Brandon Lee era filho do Bruce Lee e teve uma morte trágica durante as filmagens dessa produção. Infelizmente, durante a gravação de uma cena, ele foi alvejado por balas de verdade ao invés de balas de festim. E nesse último grande filme da curta, infelizmente, carreira do Brandon Lee, ele interpreta o personagem do Eric Draven. O Eric Draven é um guitarrista de uma banda de rock que durante uma noite ele tem a sua namorada abusada por uma gangue e depois disso ele é assassinado. Mas então, através de uma bênção ou maldição de um corvo, ele retornará à vida para vingar a sua própria morte. Is that gasoline I smell? O Corvo é um dos meus filmes favoritos dessa lista. Ele é bastante sombrio, gótico e tem uma ótima trilha sonora. You're all going to die. O último, mas não menos importante filme dessa lista é o Constantine, de 2005. Sure about this? No. Constantine é um personagem que saiu diretamente das páginas da revista Hellblazer, do clássico selo Vertigo, um selo que agora mudou de nome para DC Black Label, e é um demonologista. Essa adaptação para o cinema, que teve a ótima interpretação do Keanu Reeves, foi meio polêmica porque o personagem ele é britânico e aqui a história se passa nos Estados Unidos com um cara que é americano. Nas histórias em quadrinhos ele é loiro, o Keanu é moreno. Enfim, existem diversas diferenças entre o material original e a adaptação para o cinema. Mas mesmo assim, apesar de todas essas diferenças entre o original e a adaptação do cinema, ele ainda assim é um filme muito amado pelo público do cinema e até pelos fãs dos quadrinhos. Um dos pontos altos desse filme é o duelo entre Constantine e Lúcifer. Enfim, olha, se você ainda não viu esse filme, corre já para assistir Constantine. Into the light I command thee. Into the light I command thee. E esse foi o nosso vídeo trazendo essa lista com personagens das histórias em quadrinhos, ou pelo menos personagens super-heróicos que flertam com o gênero de terror, assim como rolou com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, assim você ajuda demais esse trampo que eu faço sempre com muito carinho para vocês. Você ajuda bastante também compartilhando esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!